Procrastinar o treino. Quantas pessoas me falam isso, o quanto que eu ouço isso nesse tempo todo trabalhando com fitness e emagrecimento, que na verdade é desde 1995. E é disso que a gente vai falar essa semana, que muitas pessoas elas não querem mais procrastinar o início da sua atividade física, o início dos seus treinos. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu sei o quanto isso é importante, por isso a gente vai colocar esse assunto em pauta agora e vamos poder amplamente falar dele para, quem sabe, virar uma chavinha e você entrar em ação, começar a fazer o que tem que ser feito, virar esse jogo, ter um estilo de vida cada vez mais saudável e poder desfrutar disso. Isso que é o mais importante, não é mesmo? Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo esse nosso bate-papo, compartilha com ela, para ela poder também desfrutar desse assunto e poder melhorar o estilo de vida dela, ter um estilo de vida cada vez mais saudável, entrar em ação, efetivamente entrar em movimento, gerar movimento, fazer acontecer, cuidar do corpo, que é a casa onde a gente mora. Eu adoro falar essa frase. Então bora lá. Procrastinar. Procrastinação é um assunto que está na moda, né? Todo mundo fala, eu procrastino, o fulano procrastina, eu procrastino, e, enfim. E a procrastinação do treino, eu ouço isso desde 1995, que foi quando eu comecei. Muitas pessoas, olha, semana que vem eu começo, mês que vem eu começo. Agora nós estamos em outubro, né? Estou gravando esse vídeo para você aqui em outubro. Outubro, né? Novembro. Ano que vem eu começo. Começo do ano que vem eu começo. E não começa. Efetivamente não começa. Vai jogando para frente e não começa. É o hábito que a gente tem de deixar para depois. O hábito de deixar para depois. Isso é um hábito que é enraizado nas atitudes do dia a dia. Olha só o que eu estou te falando. Esse hábito de deixar para depois, ele está enraizado nas atitudes, nos hábitos do dia a dia. Então eu tenho que fazer o quê? Ligar ali o meu radar, colocar ali uma lupa, né, um binóculo para entender aonde eu estou procrastinando e alimentando o meu hábito de procrastinar. Olha só. Nós vamos alimentando esse hábito dia a dia e ele vai cada vez ficando mais forte, porque eu falo, mas não faço. Falo, mas não faço. E o que acontece com isso? Cada vez vai fortalecendo mais o hábito de falar e não fazer, porque eu treino a minha mente, eu programo a minha mente, que é assim que eu funciono e é assim que eu devo funcionar. Olha só, a nossa mente ela é programável. A nossa mente é como se fosse um computador. Quando você compra o computador, não tem nada nele, concorda comigo? O computador está vazio. E aí eu vou instalando os softwares que eu quero instalar. Qual é o software que eu estou instalando aqui na minha mente? Um software de procrastinar? Um software de sempre deixar para depois? Qual é? Aí já vem uma reflexão que eu devo fazer de como que eu estou programando a minha mente. Como eu estou alimentando esse meu hábito de procrastinar. E nós estamos falando de treino, naturalmente. Mas eu tenho que observar as atitudes minhas do dia a dia. Porque através das atitudes minhas do dia a dia, eu vou poder observar que daqui eu transfiro para o meu treino. Entende? Olha só, dessas atitudes do dia a dia, que vai fortalecendo a minha procrastinação, eu transfiro
para o meu treino. Então, vou dar um exemplo de estudo, né? Eu fico procrastinando a leitura de um livro, eu fico procrastinando a leitura de um texto que é para alguma prova, para alguma atividade que eu tenho que fazer no meu estudo. Eu fico procrastinando, aí falando de trabalho, né? A confecção de um relatório que eu preciso entregar. Entende? No fim acaba saindo, porque tem que sair, porque vai ter prova, porque eu vou ter que entregar esse relatório para alguém. Mas eu fico procrastinando, jogando para frente. Entende o que eu estou dizendo? E algumas atitudes que eu procrastino e não faço nunca. Eu vou começar a estudar inglês, né? Ano que vem eu começo a estudar inglês. Eu vou fazer uma pós, um MBA. Eu vou começar a natação, né? Aí, a mesma coisa que eu faço com o inglês, eu faço com a natação. Eu vou jogando para frente, mas não faço. Então, o que precisa entender é que eu criei ali um modo operante. E esse modo operante, eu funciono para tudo, inclusive para o treino, que é o nosso assunto aqui agora. Guarda isso. É o hábito de deixar para depois. E muitas vezes esse depois nunca acontece. É o hábito de deixar para depois e esse depois nunca acontece. Se você está aqui comigo é porque você quer quebrar esse ciclo. Você quer parar com isso e efetivamente entrar em ação, começar a cuidar do seu corpo, que é a casa onde você mora. Não é isso? E eu sei que as pessoas sofrem com essa procrastinação. Eu sei disso, porque as pessoas trazem para mim o sofrimento. Elas comentam comigo o que está acontecendo na vida delas. E eu entendo e procuro ajudá-las de alguma forma. O que é interessante entender? O motivo pelo qual se procrastina. Qual é o motivo que leva as pessoas a procrastinar? Essa lista é imensa, naturalmente. Eu vou falar aqui 4 motivos que eu vejo que são mais comuns das pessoas procrastinar. O treino. Então, um deles, o trabalho. A pessoa é tão focada ali no trabalho, ela é tão focada no trabalho, que ela não consegue arrumar um tempo para cuidar da saúde dela, para fazer uma atividade física, para ter uma melhor qualidade de vida. Entende? Então ela fica procrastinando, jogando para frente. Semana que vem eu começo, mês que vem eu começo, ano que vem eu começo. Normalmente, essa pessoa é aquela pessoa que... Eu estou aqui na VIP, né? Na clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, aqui na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou se você está em Campinas, eu convido você a vir aqui conhecer, de repente até ter um presente de fazer uma aula experimental com a gente. Agora, se você quer vir aqui falar comigo, aí o ideal é você ligar e marcar um horário. 32525656. Se você aparecer aqui agora, nesse momento, eu estou gravando o vídeo e não vou conseguir falar com você. Às vezes eu estou atendendo um paciente, às vezes eu estou atendendo o meu grupo de emagrecimento, enfim, eu tenho várias atividades. O ideal é você ligar e marcar se você quer falar comigo. Mas enfim, eu vejo isso acontecendo aqui com as pessoas, né? O que acontece? Vai jogando para frente, muito focado no trabalho, muito estresse normalmente, pessoa... Via de regra, que são workaholic, nem todos, mas via de regra, e aí aparecem aqui já com uma prescrição médica, com hipertensão arterial, com a glicemia alterada, com colesterol triglicéridos aumentado, ou com uma lesão joelho, coluna, entende? Aí não vem com o sentimento de curtir aquela atividade, de fazer algo bacana, vem com uma obrigação praticamente. Entende o que eu estou falando? Então esse é um motivo pelo qual as pessoas procrastinam. Segundo motivo pelo qual as pessoas procrastinam, é óbvio que tem muito mais do que isso, tá? Eu estou dando 4 motivos que eu elenquei aqui para a gente conversar. Um outro motivo pelo qual as pessoas procrastinam, porque elas querem mais se divertir do que fazer algo pelo corpo delas. Então elas querem procurar algo divertido. Então, quer sair do trabalho e ir para casa assistir série, quer jogar videogame, quer passear no shopping, quer ir ao cinema, não sei nem se está podendo ir ao cinema já ou enfim. Mas enfim, querem fazer esse tipo de atividade e evitam fazer a atividade física, porque vai gerar um esforço,
vou ficar cansado, vou ficar cansada, e aí eu vou jogando para depois. Semana que vem eu começo, mês que vem eu começo, ano que vem eu começo. E não começa. Uma forma bacana de quebrar isso é não começar na segunda-feira, é não começar no começo do mês, é não começar no começo do ano, é começar agora, já, nesse instante, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Não importa se é segunda, se é sábado, se é domingo. Se é sábado e domingo você não tem lugar para ir, você sai e dá uma volta no quarteirão. Tá? É começar, independente do dia da semana. É uma forma de quebrar isso, ok? Já ajudei muitas pessoas desse jeito. Terceiro tipo de pessoa, de forma de procrastinar. Esse tipo de procrastinar é o mais comum, né? É o mais comum. Eu acredito que se eu ficar aqui, as coisas vão se ajeitar sozinha. E elas não vão. Elas não vão. As coisas não vão se ajeitar sozinha. Eu preciso entrar em ação. Eu preciso fazer acontecer. Eu quero diminuir essa barriga, eu tenho que entrar em ação para diminuir a barriga. Eu quero aumentar a massa muscular, eu preciso entrar em ação para aumentar a massa muscular. Eu quero diminuir esse culote que está me incomodando, eu preciso entrar em ação para diminuir esse culote. Eu estou acima do peso, de forma generalizada, não é só uma gordura localizada, eu estou acima do peso de forma generalizada, no braço, no tronco, na barriga, na coxa, no bumbum, na perna. Ok, eu tenho que entrar em ação. Sozinho, sem mudança, sem fazer nada, não vai acontecer nada. Esse é um tipo muito comum, tá? De ficar esperando que algo aconteça milagroso e resolva num passe de mágica. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ok? Não vai acontecer. E a quarta forma de procrastinar é ficar esperando o momento ideal. Não, o momento ideal que diminuir meu trabalho, que as crianças estiverem fazendo tal coisa, que eu tiver esse tempo, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O momento ideal ele não vai aparecer. Eu tenho que criar o momento ideal. Eu tenho que chegar ali na minha agenda e fazer assim, abrir um espaço na minha agenda e anotar lá. Atividade física. Treino na VIP. Treinamento VIP em casa. Depois eu te conto o que é o treinamento VIP em casa. E coloco lá na minha agenda. 2 vezes por semana. A grande maioria dos alunos aqui na VIP, eles treinam 2 vezes por semana. Vou repetir. A maioria dos alunos aqui da VIP, eles treinam 2 vezes por semana. Eu, nesse momento que eu estou gravando o vídeo contigo, eu treino 2 vezes por semana. E consigo ter resultado de diminuir gordura, de aumentar a massa muscular. A gente acha que 2 vezes por semana não é nada. Sim, 2 vezes por semana. Se bem feito, se seguindo os princípios do treinamento, sim, eu consigo ter resultado. Esse é um outro motivo. Colocar a régua tão lá em cima, que eu nem começo. Eu nem tenho vontade de começar. Vou fazer exercício 7 vezes por semana. Vou nadar, vou correr, vou pedalar, vou fazer musculação, vou vir aqui na VIP. E aí não começa. Porque botou a régua tão lá em cima que desanima de começar. Ou, se começa, a pessoa acaba parando. Mas aí já não é procrastinação. Não é? Presta atenção. Qual é a forma que você está procrastinando? Que esse é o próximo passo. É entender. Ter consciência do que está acontecendo comigo. O que está acontecendo? Eu tenho que ter clareza. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou procrastinando? Essa forma que eu estou procrastinando é a forma que eu procrastino nas outras atividades? Ou eu estou procrastinando só nessa atividade desse jeito? Ou é o meu modo operante? Meu modo operante é esse. Eu sempre estou agindo dessa forma. E eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para fazer outras atividades. Eu não tenho tempo para encaixar outras atividades que são importantes na minha vida. Prestar atenção. Ter clareza. É o primeiro passo. Tenha clareza, tenha consciência do que efetivamente está acontecendo hoje com você. Ok? Esse é o primeiro passo. Então, imagino que você já tenha colocado aí no papel o que está acontecendo contigo. Se você, às vezes, não consegue, ouvindo eu falar aqui, não consegue ter essa clareza, esse discernimento. Então tá. Então, faz o seguinte, começa a prestar atenção, liga o radar e começa a prestar atenção. Sempre que eu estou procrastinando, o que está acontecendo efetivamente?
Quando eu começo com essa procrastinação, o que está acontecendo efetivamente? O que está acontecendo que eu estou procrastinando? Qual é o ambiente que eu estou procrastinando? O que antecede a minha procrastinação? O que passa pela minha cabeça quando eu começo a procrastinar? Fechou? Ok. Então, eu já tenho clareza, já tenho consciência do porquê eu estou procrastinando. Agora, o próximo passo é o quê? Decidir virar esse jogo. Eu tenho que decidir que eu vou virar esse jogo, ok? A minha intenção é virar esse jogo. Eu estou realmente decidido? Eu estou realmente decidida a querer virar esse jogo? Porque se eu estou mais ou menos decidido, qualquer ventinho que der, derruba. Não, eu tenho que estar firme nesse propósito, com foco na missão de melhorar essa questão da procrastinação em relação ao meu treino. Óbvio que a hora que eu entender isso vai expandir para outras áreas da vida. Eu vou acabar melhorando a procrastinação de uma forma generalizada, porque nós somos uma pessoa única. E a forma que eu procrastino aqui é a mesma forma que eu procrastino lá, eu já disse isso. Então, ok, estou decidido, estou decidida. Vamos acabar com essa questão de procrastinação. Ok, esse é um passo muito importante, tomar essa decisão, querer realmente fazer isso. Agora, eu preciso decidir como que eu vou fazer isso. Qual vai ser a forma que eu vou fazer? Eu preciso definir qual é a forma que eu vou fazer. Eu vou colocar na minha agenda e bloquear a minha agenda com relação a isso? Essa é uma forma bem interessante de fazer. Eu lembro uma vez, um amigo meu que mora na Suécia, ele estava aqui em Campinas e aí a gente estava ali fazendo coisas juntos e tal, e ele falou assim, eu estou vendo um negócio na sua agenda aqui. Você tem uma reunião com você mesmo? Sim, é uma reunião comigo mesmo. E essa reunião comigo mesmo era uma reunião do meu treino. Tem uma reunião comigo mesmo, que é uma reunião onde eu estudo. Tem uma reunião que eu coloco lá na minha agenda comigo mesmo, que é uma reunião onde eu vou rever as questões da empresa. Entende o que eu estou falando? Coloca na agenda e bloqueia. Essa é uma forma, né? Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer toda vez que eu procrastinar, eu vou tirar algo do que eu gosto. E toda vez que eu conseguir cumprir o que eu quero, eu vou colocar algo que eu gosto. Pronto. Recompensa, né? Recompensa, eu ser recompensado por aquilo que eu mesmo estou fazendo por mim. E não gosto muito desse nome, mas é o nome que é utilizado, né? Punição. Eu vou ter uma punição por não conseguir cumprir aquilo que eu falei. A gente está falando de um princípio muito importante, que é a impecabilidade da palavra. Né? Eu falar que eu vou fazer e fazer. Uma outra forma é exatamente essa que eu acabei de falar. Então, por exemplo, vou começar a melhorar a impecabilidade da minha palavra. Como assim? Por exemplo, isso acontecia muito comigo, tá? Eu estava saindo da minha casa, tô chegando já. Pô, não tô chegando, tô saindo de casa. Daqui 20 minutos eu tô aí. E eu sabia que em 20 minutos não dava para chegar. Não era nem para enganar a outra pessoa, é para deixar a outra pessoa já conectada e pronta para a gente fazer o que tinha para fazer. Não estou sendo impecável com a minha palavra. Entende? Então, treinar a impecabilidade da palavra nas mínimas ações do dia vai te ajudar a ter uma impecabilidade da palavra na hora que eu falar que eu vou treinar e cumpro a minha palavra e treino. Ok? Pô, falamos bastante coisa interessante aqui, hein? Dá para mapear aí e começar já a movimentar esse angu, ok? Eu lembro muito bem de uma cliente nossa que ela tinha muito essa questão, né, de jogar para depois, mas o jeito dela era um pouquinho diferente. Por exemplo, segunda-feira, dia de treino, primeiro dia de treino da semana, né, ou terça-feira, não importa. E aí acontecia um imprevisto e ela não conseguia vir. Sabe o que ela fazia? Ela já não vinha a semana inteira. Jogava tudo para a próxima semana. Olha só a mente humana como é. Olha só a mente humana como é. E aí, muita conversa,
Presta atenção no que você está fazendo. Você não veio treinar a semana inteira. É porque na segunda-feira eu tive um imprevisto. Sim, e na quarta? E por que você não repôs a segunda na terça? E por que você não repôs a segunda no sábado e veio na quarta normal? E aí começou a cair um monte de ficha. Uma outra pessoa me procurou e ela entrou em contato comigo faz muito tempo, por indicação de uma outra fisioterapeuta amiga minha. E ela entrou em contato uma vez, conversamos, tal. Entrou em contato a segunda vez, conversamos, tudo pelo WhatsApp. Aí ela resolveu vir aqui um dia, conversamos, fiz ali um atendimento prévio, né? Rápido, para entender um pouquinho das questões dela. Não voltou mais. Aí depois mandou o WhatsApp de novo. E depois ela apareceu. Quando ela apareceu, a glicemia já estava alterada, já estava com dor no joelho. Você entende o que eu estou falando? Aí já não vem mais com aquele prazer de cuidar do corpo, já tá 1-0, já está tomando 1-0, vem para ter que empatar e depois virar o jogo. Não deixe chegar nesse ponto. Não deixe chegar nesse ponto porque não tem sentido. Não tem sentido. Uma outra pessoa também, um outro cliente nosso, me procurou, começou a fazer atividade física aqui com a gente, começou a melhorar, teve uma melhora muito bacana e aí do nada resolveu parar. E aí, de vez em quando entrava em contato, eu preciso voltar. Esse preciso voltar eu ouço direto, tá? Mas preciso tem uma conotação de obrigação. Preciso tem uma conotação de obrigação. O quero já não tem essa conotação. Agora o vou, já estou decidido, né? Eu vou voltar semana que vem. Aí já estou decidido. Então, usar as palavras corretas para programar a mente é muito importante. Muito importante. Mas enfim, e aí preciso voltar. E agora retomou, né? Retomou já também com glicemia alterada, muito acima do peso. E é o que eu acabei de falar. A pessoa vem já para ter que virar o jogo, porque está 1-0, já está perdendo. Está 2-0, está perdendo feio. A saúde já está bem bagunçada. Então, a proposta é você parar de procrastinar, melhorar essa questão da procrastinação, porque parar de procrastinar 100% eu acho muito difícil. Todos nós temos um nívelzinho de procrastinação. Agora, diminuir e poder entrar em ação, porque às vezes o nível de procrastinação está tão alto que eu não entro em ação nunca. Passa a semana, passa o mês, passa o ano e eu não não começo o que eu falei que ia fazer. Não faço o que eu falei que ia fazer. Vamos lá, vamos virar esse jogo antes que seja necessário, obrigatório, preciso. Vamos virar com prazer, né? Cuidar do seu corpo, que é a casa onde você mora, com prazer de poder vir fazer uma atividade física, né? Dar uma suada, sentir que a atividade física realmente fez efeito. Essa é a melhor forma de começar, de dar o início e de parar de procrastinar. Eduardo, mas eu não tenho tempo. Olha só, desde 95 trabalhando com fitness e emagrecimento, eu ouço isso direto. Várias pessoas me falam isso. E eu gosto de falar o seguinte, que o tempo, ele é extremamente democrático. Todas as pessoas do planeta Terra têm 7 dias na semana e 24 horas por dia. E tem pessoas que conseguem realizar muito com isso e tem pessoas que com a mesma quantidade de dias e a mesma quantidade de horas não conseguem realizar. E aí eu preciso entender exatamente o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? O que está faltando? O que eu estou fazendo que não está sendo adequado para eu poder ter um melhor desempenho com relação ao meu horário, com relação à minha produtividade? E eu gosto de falar o seguinte, nós temos 2 tipos de tarefa. Nós temos uma tarefa que a gente chama de tarefa de produção e uma tarefa que é a tarefa de ocupação. Vou dar um exemplo aqui para você. Então eu estou aqui, estou aqui
pronto para gravar esse vídeo, coloquei aqui a luz, tripé, câmera, regulei bonitinho, tal. E aí eu percebo que o chão está um pouquinho sujo. Aí, ao invés de gravar esse vídeo, eu vou dar uma limpada no chão. Eu chego para trabalhar, a minha mesa está um pouquinho bagunçada, ao invés de fazer o que eu tenho para fazer, eu vou arrumar a minha mesa. Isso é tarefa de ocupação. Não produz. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba focando nessas tarefas de ocupação e deixando as tarefas de produção de lado. Olha só. E aí o que acontece? Essas tarefas de produção, elas vão ter que ser feitas em um momento ou em outro. E como elas têm que ser feitas, e eu vou jogando para daqui a pouco, e aí eu vou usar um outro momento para fazer essas tarefas de produção. E aí realmente não dá tempo para atividade física, para eu me dedicar para a atividade física, para eu fazer atividade física. Presta atenção o quanto você vem se ocupando efetivamente e o quanto você vem produzindo. É muito importante prestar atenção nisso. Eu coloquei até um despertador no meu celular. Às 10 horas da manhã, ele me faz uma pergunta. Produzindo ou ocupado? Às 14 horas, ele faz a mesma pergunta. E às 19h30, ele faz a mesma pergunta. Para todo o tempo eu estar prestando atenção se eu estou ocupado ou se eu estou produzindo. É importantíssimo ter essa clareza, tá? Porque normalmente é com várias tarefas de ocupação que a gente vai inchando o nosso dia e parece que, nossa, fiquei o dia inteiro fazendo um monte de coisa, fiquei o dia inteiro ocupado, mas efetivamente eu não consegui fazer nada. Já ouviu falar isso? Já ouviu alguém falando isso? Isso acontece muito. Você enche o dia, coloca várias atividades ali no seu dia, mas efetivamente não faz o que tem que ser feito. Você vai só jogando o que é importante, o que é de produção, o que vai realmente gerar resultado para depois, para daqui a pouco, e vai ter que acontecer, vai ter que fazer, e aí realmente não sobra tempo para atividade física. Acho que deu para entender o que eu falei, né? Quando uma pessoa fala para mim que ela não tem tempo para atividade física, logo eu penso nisso que eu acabei de falar. Nas tarefas de ocupação e as tarefas de produção. Mas, Eduardo, tem algumas tarefas de ocupação que elas têm que ser feitas. Por exemplo, o chão tem que ser limpado. A mesa lá que você falou que vai começar a trabalhar, ela tem que ser organizada. Sim. Só que não necessariamente tem que ser você para fazer isso. Você pode ter uma outra pessoa que faça isso para você. Entende? Que é a capacidade de delegar. Isso é muito difícil. Talvez você que está me assistindo não tenha dimensão do quanto é difícil se é fácil para você. Mas para algumas pessoas é muito difícil delegar. Por quê? Porque elas falam o seguinte: ninguém faz tão bem quanto eu. Ninguém faz tão bem quanto eu. E ela não quer delegar. É um perfeccionismo muito grande. Tem que delegar. Essas tarefas de ocupação, elas têm que ser delegadas. Algumas dessas tarefas têm que ser delegadas e algumas dessas tarefas têm que ser eliminadas. Por exemplo, ficar ali só mexendo nas redes sociais. Mas, Eduardo, aqui a gente está na rede social. Sim, só que eu imagino que isso aqui está sendo produtivo para você. Então, eu tenho que pensar nisso. Quais dessas tarefas de ocupação eu vou eliminar e qual dessas tarefas de ocupação eu vou delegar? Eu vou pedir para alguém fazer essas tarefas para mim, para eu poder fazer o que eu tenho que fazer, o que só eu posso fazer. Por exemplo, essa geração de conteúdo que a gente faz aqui da VIP, só eu que posso fazer. Os meninos que trabalham comigo não conseguem fazer isso ainda. Então sou eu. Eu tenho que estar aqui fazendo isso. Enquanto isso, com certeza eles estão fazendo outras atividades que, se eu estivesse fazendo, eu não estaria aqui. Então, presta atenção nisso. Então, entender essa questão de tarefa de ocupação, a tarefa de ocupação que eu vou delegar e a tarefa de ocupação que eu vou eliminar. E essa que eu vou delegar, eu preciso realmente chamar a pessoa e passar essa bola. Tá? É muito importante isso. E outra coisa, essas tarefas para delegar, elas não são só aqui no trabalho, são em casa também. Tem uma cliente, que ela é cliente nossa aqui da VIP, e ela também tem o treinamento VIP em casa, que depois eu vou falar um pouquinho melhor dele. Ela também delegou na casa dela algumas atividades, né? Tem ela, o marido, 2 filhos, né? Um menino e uma menina, que já são mais velhos, e uma menina novinha.
Então ela delegou entre os 2 filhos mais velhos e o marido atividades de casa, de lavar louça, de guardar a louça, esse tipo de coisa, porque aí agiliza o tempo, todo mundo contribui, entende? Então é importante delegar. Se você é uma pessoa centralizadora, realmente 24 horas e 7 dias na semana vai ser pouco para você. E nem é bom falar isso, hein? Nem é bom falar desse jeito. Mas realmente vai ser pouco. Porque você centraliza tudo. Tudo é você que faz, tudo depende de você. Aí realmente as coisas não acontecem. Então, na medida do possível, vai delegando, vai passando a bola dessas atividades para as pessoas do seu dia a dia, faz uma lista, né? Eu gosto assim, faz uma lista de tarefas, tá? Faz uma listinha de tarefas e vê dessas listas de tarefas do seu dia a dia, o que você pode passar para outras pessoas fazerem. É mais ou menos o que acontece com a nutricionista, né? A nutricionista faz isso, ela pede para você fazer um inventário do que você come, né? Ou um coach da área financeira, um coach um consultor financeiro, ele também pede para você colocar ali tudo que você gasta. E aí eu estou falando para você, né? Uma pessoa de produtividade pede para você colocar todas as suas tarefas. E ali, a partir disso, você consegue visualizar o que você vai delegar, o que você vai eliminar e o que você vai efetivamente fazer. Inclusive, as tarefas de casa. Ok? Com isso, fazendo isso, já começa a sobrar tempo na agenda. Garanto. Já vi isso acontecer com várias pessoas. Já começa a sobrar tempo na agenda e as coisas começam a acontecer. Mas Eduardo, tem muitos imprevistos no meu dia a dia, é imprevisto todo dia. Então, olha só, se começa a ter muitos imprevistos, a gente não pode nem chamar de imprevisto, é previsto. E eu preciso entender o que está acontecendo, porque assim, esses imprevistos, essas urgências, normalmente são questões, tarefas, atividades que são importantes, são deixadas de lado, e aí elas se tornam urgentes. Quer ver um exemplo? Ir ao cardiologista periodicamente, cada um ano, a cada 1 ano e meio. Não vai. Aí acontece alguma coisa, agora é urgente, tem que ir. Entende o que eu estou falando? Então, o urgente, o imprevisto, um dia ele foi importante e com margem de tempo para ser realizado. Não foi realizado até o momento que virou urgente. Então, presta atenção nessa questão dos imprevistos. O quanto esses imprevistos são da sua responsabilidade, o quanto esses imprevistos são da responsabilidade de uma terceira pessoa que joga a batata no seu colo. E ajusta isso. Ajusta. Porque é óbvio que imprevisto acontece na vida de todo mundo, mas é a exceção, não a regra. Se todo dia tem imprevisto, está sendo regra, não está sendo exceção. E eu preciso ajustar isso, porque se eu não ajustar, eu continuo tendo esse problema. E aí realmente não sobra tempo para fazer atividade física, não sobra tempo para eu cuidar do meu corpo, que é a casa onde eu moro. Eduardo, vamos lá. Tudo bem, já entendi tudo que você falou aí agora, mas assim, ó, se eu dedicar um tempo para fazer a atividade física, eu vou ter menos tempo e menos energia para eu dedicar para o trabalho, para eu dedicar para o estudo, para eu dedicar para a minha evolução pessoal, para eu dedicar para a minha melhoria contínua. Se você pensar desse jeito, se você olhar essa situação por essa ótica que você está olhando, por essa perspectiva que você está olhando. Agora, olha para uma outra perspectiva. Se eu não cuidar da minha saúde, se eu não fizer atividade física, o que vai acontecer com o meu tempo de vida, com a minha qualidade de vida? Eu gosto de falar o seguinte, você pode ter a ajuda do Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, para montar um seu planejamento de metas, pessoais e profissionais. Se o seu corpo falhar, você não chega. Se o seu corpo falhar, você pode ter o melhor planejamento do mundo com as suas metas, seu corpo não chega. Talvez você, inclusive, saiba qual que é a sua missão, qual é a missão que você veio realizar aqui na Terra. Se o seu corpo falhar, você também não realiza a missão que você veio para realizar aqui na Terra. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é a casa onde a gente mora. Ele é o veículo que vai nos levar em direção à realização das nossas metas, dos nossos objetivos e da nossa missão. Então, cuida. Você tem a oportunidade de cuidar, você tem a oportunidade de tratar isso de uma forma preventiva. Agora, não, eu vou continuar nessa pegada, me alimentando mal, não fazendo atividade física, não cuidando do meu corpo, e aí meu corpo falha.
Eu trabalhei no Incor, eu já vi várias pessoas na rampa de lançamento profissional terem problema de saúde. E aí, já aconteceu. Não tem muito mais o que fazer. Vamos ter que remediar. Você está me entendendo, né? Eu falei agir preventivamente e aqui eu já estou numa outra situação que eu estou remediando. Então, olha só. O tempo é uma questão de saber gerenciar, saber administrar. E aí sim, eu consigo ser cada vez mais produtivo e ter um tempo para fazer atividade física e cuidar do meu corpo, que é a casa onde eu moro. Ah, já começou a gravar? Esse é um dos grandes ladrões que a gente tem de tempo. Se você tem alguns aplicativos que a gente pode colocar no celular e começar a mapear quanto tempo nós gastamos no nosso dia com esse carinha aqui, ó. Quantos? Dá para você fazer isso. Eu tenho certeza que é muito. Muito. Muitas pessoas passam horas. Mas Eduardo, eu estou assistindo o seu vídeo aqui, eu estou numa rede social, que é o YouTube. Ok, mas eu acredito que esse conteúdo que você está pegando, absorvendo aqui, é um conteúdo relevante. Muitas pessoas, elas não ficam ali com conteúdos relevantes, elas ficam só ali, passando o feed e passando o tempo e o relógio passando. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Muitas horas, muitas horas são gastadas aqui, ó. Muitas horas. São gastas aqui, muitas horas. Um outro ladrão de tempo muito grande são as séries. Eu sento ali e falo, vou assistir um episódio. Aí não, só 2. Aí só 3, aí acabou a noite. Só 1, só 2, só 3, acabou o sábado. Só 1, só 2, só 3, acabou o final de semana. Não tem problema nenhum eu escolher esse final de semana para maratonar uma série. Não tem problema. O problema é que isso é frequente. É frequente. Na vida de muitas pessoas. Eu ouço, as pessoas vêm, as pessoas trazem isso para mim. Um outro ladrão de tempo também muito grande são os games. Eu sento ali e aí eu me empolgo, eu quero passar de fase, aí eu passo de fase, aí eu quero passar mais de fase. E não sei se você sabe ou não, mas isso aqui, o game, e muitas vezes a série, ela faz eu produzir neurotransmissores positivos. E esses neurotransmissores positivos fazem com que eu queira mais daquilo, porque foi tão bom que eu quero mais para mim. E aí eu fico ali. É igual um chocolate, que eu como chocolate e aí eu quero comer mais chocolate. Entende o que eu estou falando? Então eu tenho que prestar atenção. O que está acontecendo? Como isso está reverberando? Como isso está dando sequência na minha vida? Para poder quebrar esse ciclo. E nosso assunto é procrastinação. Muitas vezes eu procrastino para fazer outro algo, que é o que eu acabei de falar. Celular, série, jogo, ou o que eu falei lá antes, varrer o chão, arrumar a mesa. E aí, efetivamente, o que eu tenho que fazer não é feito. E muitas vezes isso incha o meu tempo e eu acabo não tendo tempo para fazer atividade física. E isso vira uma rotina na vida das pessoas. Presta atenção para poder quebrar esse ciclo. Mas Eduardo, você quer que eu encaixe mais atividade no meu dia? Que eu encaixe mais atividade física no meu dia? Que eu encaixe mais um tempo para ir ao supermercado para comprar comida saudável? Eu já estou sobrecarregado, já estou sobrecarregada. O meu dia já está inchado de atividades. Você quer que eu coloque mais atividades? Não, não é isso. Não é isso. Se você até agora entendeu isso, não estamos na mesma página. O que eu estou falando é você organizar o processo produtivo. Tem que organizar esse meio de campo. Organizar o processo produtivo. Como é que é o meu processo produtivo? Eu chego, sento e começo a trabalhar. O que eu faço?
Toda hora eu estou vendo WhatsApp, toda hora eu estou vendo e-mail. É organizar esse processo produtivo. Para realmente eu ser produtivo, tem muitas possibilidades. Olha só. Tem o David Allen, não sei se você já ouviu falar, ele tem um livro que chama Fazer Acontecer. Esse cara me ajudou muito lá no começo, quando eu comecei a querer entender um pouco mais sobre produtividade, sobre gestão de tempo. Já não se fala mais gestão de tempo, né? Mas naquela época se falava gestão de tempo. O ponto principal que eu peguei com esse cara foi o seguinte, eu vou falar um de cara, tá? Para ficar legal. Foi fazer blocos. Então, por exemplo, hoje é o dia que eu gravo vídeo. Pronto, eu gravo vídeo. É um bloco de gravar vídeos. Quarta-feira de manhã é o bloco que eu atendo pacientes de fisioterapia. Segunda-feira à noite é o bloco que eu atendo o pessoal que faz o programa de emagrecimento. Entende? Então é tudo dividido por blocos, porque aí fica mais fácil. Se não, eu faço uma atividade, depois eu faço outra, atendo um paciente, gravo um vídeo, faço não sei o que lá. Não rende. É melhor eu colocar várias atividades que são incomuns. Por exemplo, eu não vou gravar vídeo só para o YouTube, eu estou gravando vídeo também para o Instagram, eu estou colocando vídeo também no TikTok, mas é um bloco de gravar vídeos, de vídeos. Não importa se é para o YouTube, se é para o Instagram ou se é para o TikTok. Entende o que eu estou falando? Isso eu aprendi com David Allen. Segundo, Christian Barbosa. Christian Barbosa deu essa visão para mim do que é urgente, do que é importante e do que é circunstancial. A gente já falou aqui de uma forma indireta, né? O importante é aquilo que vai trazer resultado para mim. O urgente é aquilo que era importante e eu não fiz, agora virou urgente. E o circunstancial é aquilo que eu fico ali perdendo tempo, que muitas vezes eu não quero fazer ou que eu faço, mas não só consome meu tempo, né? Por exemplo, que eu não quero fazer. Alguém me convida para ir numa reunião do happy hour. Eu não estou muito afim de ir, mas eu vou para não falar não. É isso. É isso. E o Jerônimo Temel, que é o meu grande mentor, eu faço parte do time de coaches do Jerônimo, e ele tem um livro que chama Produtividade para Quem Quer Tempo. Muito bacana esse livro. Tem várias sacadas, mas eu vou falar uma sacada que foi uma das que mais me impactou. As tarefas nunca vão acabar. Vou repetir. As tarefas nunca vão acabar. Porque senão você vira o dia fazendo tarefa e só para dormir. Já acorda no dia seguinte fazendo tarefa. As tarefas não vão acabar. Você tem que ter o quê? A mínima organização e trabalhar a questão que eu falei de delegar algumas tarefas. Não tem como fazer todas, porque aí você não foca na principal que só você pode fazer. Pegou? Pegou? Ó. Preciosas essas dicas que eu dei de pessoas que realmente estão muito acima da média com relação à produtividade. O David Allen é um cara assim fantástico com relação a isso. Então, não é para inchar ainda mais de tarefas, é para organizar esse meio de campo, organizar o seu processo produtivo e aí sim começar a ter resultado. Qual é o passo? Entender o que está acontecendo. Falei lá no começo. Entenda o que está acontecendo. Resolva essa questão da procrastinação entendendo o que está acontecendo. O que efetivamente está acontecendo. Eu preciso ter consciência, eu preciso ter clareza. Abrir esse mapa e começar a ter clareza do que está acontecendo. Uma grande opção para você é você colocar ali, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não sei se você trabalha no sábado, e colocar as tarefas que você faz, tipo uma nutricionista que ela pede para você fazer um inventário alimentar, tipo um consultor ou um coach da área financeira que pede para você anotar tudo que você gasta. Então anota ali todas as suas tarefas, e aí vamos começar a entender o que você está fazendo. Então tá, cheguei, comecei, da tal hora fiz isso, tal hora fiz isso, tal hora... Aí você começa a entender aonde está indo o seu tempo. É uma questão muito importante, para ter essa consciência, para ter essa clareza do que efetivamente está acontecendo na sua vida. Aonde está indo esse tempo? Para onde está escoando esse tempo que eu não estou vendo? Que eu não estou tendo clareza do que está acontecendo comigo. E aí, a partir disso, eu começo a organizar o meu processo de produção, né? De produtividade. Começo a organizar, por exemplo, pegando algumas tarefas que tem ali que eu posso delegar e não estou delegando. Que eu não preciso nem fazer, eu não preciso delegar e não preciso fazer, ninguém precisa fazer essa tarefa. E eu estou ali gastando meu tempo com isso. Tá pegando? O que eu estou falando aqui é chave, hein? É chave para
virar esse jogo efetivamente. Então, olha só. Entenda o que está acontecendo. Entenda o que está acontecendo. A partir desse mapa que eu coloquei aqui, eu vejo esse mapa e começo a entender o que eu vou parar de fazer, o que eu vou delegar e o que eu vou focar efetivamente. Tudo bem? Muito bom. E agora? Agora começa. Começa. Entre em ação. Crie o hábito de fazer na hora. Crie o hábito de fazer na hora. Com as coisas pequenas. Com as coisas pequenas. Pensa numa coisa pequena que você precisa fazer e muitas vezes você não faz. Vou dar um exemplo meu. Hoje eu moro sozinho. Eu fico com a minha filha a cada 15 dias aos finais de semana e durante a semana, um dia ou outro, eu a busco na escola, a gente fica um tempo junto e depois eu levo ela para casa da mãe. E eu tenho falado muito com ela sobre isso, né? Por exemplo, a gente termina de tomar o café da manhã, eu já lavo toda a louça. A gente termina de almoçar, eu já lavo toda a louça, já deixo tudo lavadinho, não fica nada na pia. Entende? Não, eu vou deixar aqui do café da manhã, porque daí na hora do almoço, eu junto com o do almoço, aí eu lavo tudo. Aí chega no almoço, tem alguma outra coisa para resolver, aí deixa aqui, na janta eu lavo. Aí na janta eu tô cansado já, tô com sono. Amanhã de manhã eu lavo. E aí quando chega no outro dia de manhã, tem aquele pancada de coisa na pia. Entende o que eu tô falando? Isso é um hábito que você cria. Tem uma regra, que não é isso, tá? Não é da louça, às vezes a louça demora mais que isso, mas eu lembrei aqui agora, quero compartilhar contigo. Se demorar 2 minutos, faz já. Faz agora. Porque senão você vai jogando ali, né? O Gerônimo também fala muito isso, uma lista do tem que, né? Você vai jogando para aquela listinha do tem que, e aí quando você vê, ontem, vou te contar uma história. Ontem, eu moro num condomínio de chácaras, pequenininhas, né, de 1.000 metros quadrados. E eu estava lá ontem cuidando do jardim, cuidando das minhas plantas. Eu adoro cuidar das plantas. E eu peguei uns caroços de abacate e plantei numa jardineira assim. E não é que nasceu? Eu achei que não fosse nascer, mas Eduardo, é óbvio que você plantou o caroço, vai nascer. Não é tão óbvio assim, às vezes não nasce. Eu já plantei várias sementinhas ali que não deu em nada, tá? Mas os caroços de abacate nasceram. Eu acho que foram 8 mudinhas assim, ó. E aí eu decidi que eu ia replantar, porque estava numa jardineira, né? Nem é próprio para isso. Eu decidi que eu ia replantar nos vasinhos assim para ele começar a virar uma planta maior, né? Uma árvorezinha, né? E depois virar uma árvore de verdade. E aí eu fiz isso. E aí eu tinha comprado ali 2 mudinhas de arruda e 2 mudinhas de pé de alface também. Aí eu fui lá e plantei. Aí eu tinha que trocar algumas plantas ali de vaso, eu tinha que pegar um pé de abacate que já estava bem grande, eu tinha que plantar ele no chão. E aí eu fui fazendo, terminei. Terminei ontem, foi ontem isso, domingo, né? Hoje é segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo para você. E eu tinha que gravar vídeo ontem também, eu já estava na minha programação, né, de gravar vídeo. E falei, bom, agora vou almoçar, tomar um banho e vou me preparar para gravar o vídeo que eu tenho para gravar. E aí eu entrei na área de serviço lá de casa e tinha ali que eu tinha esquecido. Já estava tudo fechado, tudo guardado, né? Tinha ali que eu tinha esquecido uns pés, umas mudinhas de rúcula. Eu falei, putz. Não, tem que ser agora. Tem que ser agora. Desfiz tudo, catei a rúcula, fui lá na hortinha, abri a horta, catei a enxada. Entendeu o que eu estou falando? Faz na hora. Cria esse hábito de fazer na hora. Que aí não vai acumulando. Não vai acumulando. Porque quando começa a acumular, aí você tem um monte de coisa, você começa a se afogar nas tarefas. Isso vai te ajudar muito, tenho certeza. Mas vamos lá. Começa a agir. Começa a parar com esse hábito de jogar para depois. Faz na hora. Se programa. Vê o que cabe nesse dia, né? Estima mais ou menos quanto tempo vai demorar cada tarefa e vai encaixando ali, estimado quanto tempo vai dar, coloca umas lacunas no meio e começa. Eduardo, mas assim, sair de casa, ir até a academia, fazer atividade física, voltar para casa, tem fila nos aparelhos. Não é legal para mim isso aí, demora muito tempo. Bom, você pode treinar num lugar como a VIP, que é uma
clínica de treinamento personalizado e o treino aqui é bem rápido. Bem rápido, não tem fila nos aparelhos, a gente trabalha com número reduzido de alunos, mas ainda assim não dá, Eduardo, tem o deslocamento para mim. Ok, nós criamos um treinamento para os nossos alunos quando começou a pandemia, para eles não ficarem em casa sem fazer nada. Nós demos o nome de treinamento VIP em casa. Com a minha orientação, eu orientando cada movimento. E se tem algo que eu prezo é fazer o movimento correto, para diminuir muito o risco de lesões. E eu faço o treino junto contigo, eu suo a camisa junto contigo. Fico imaginando você botando isso numa tela e a gente fazendo exercício juntos. Pronto, você pode fazer aí na sua casa, sem precisar se deslocar. Muitas pessoas estão em home office, então encaixa ali no meio do dia ou depois que terminar o trabalho, pronto, encaixa ali o treino para fazer. Treino rápido, treino bem rápido. Você tem a possibilidade de experimentar isso por 7 dias. Se você achar que não é para você, que você não está afim, você simplesmente devolve. Ninguém vai te perguntar nada. Nada. Ninguém vai ficar querendo te convencer a ficar. Não gostou, não gostou. E o treinamento VIP em casa, ele tem níveis. O nível mais leve, o nível intermediário e o nível avançado, que aí exige mesmo. O nível leve, praticamente quase todo mundo consegue fazer, que é bem tranquilo mesmo. E além disso, são circuitos, né, de treino, e além disso tem várias aulas, inclusive como arrumar o seu home office para você trabalhar, como você organizar o seu, para começar a pedalar na rua, para começar a correr, enfim, tem muita coisa bacana lá. E é crescente, a gente sempre vai estar melhorando, colocando mais aulas. Para você ter acesso a esse treino, você tem que ir lá no link da bio da VIP, você coloca lá no Instagram, VIP Physio Personal, vai aparecer o perfil da VIP, tem o nome VIP Physio Personal, tem uma descrição, ali tem um link, que a gente chama link da bio. Você clica ali, vai abrir o Linktree com um botãozinho, treinamento VIP em casa. Você clicou no treinamento VIP em casa, você vai para o Hotmart, que é uma plataforma extremamente segura, onde ali tem todas as informações necessárias para você vir fazer parte desse grupo seleto de pessoas que fazem o treinamento VIP em casa comigo. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha aberto a sua mente para entender por que você procrastina tanto o começo do seu treino, o começo dessa virada de jogo para cuidar do seu corpo, que é a casa onde você mora. Para você poder ver na balança aquele peso que há tanto tempo você quer ver e não consegue. Para você ser impecável com a sua palavra. Você diz que vai fazer 2 vezes por semana e faz 2 vezes por semana. Vem comigo, fica a dica. Valeu!